Quando o assunto é resultado rápido, muitas das vezes passa diversas situações ou coisas aleatórias na nossa vida. Mas quando o nicho é musculação ou anabolizante, a coisa fica mil vezes pior. Porque quando a gente para pensar em resultados rápidos em relação a anabolizantes, a gente imagina um braço grande, costas largas, peitoral absurdo, um abdômen extremamente trincado acima da média, pernas extremamente desenvolvidas e cortadas e tudo mais, e tudo isso faz com que a gente pense que vale a pena, principalmente na internet. Só que é muito louco o fato de pensar que ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, a gente também vê uma coisa muito esquisita por baixo dos bastidores quando a gente pesquisa. É uma galera mijando sangue, literalmente. É uma galera tendo problema cardíaco, é uma galera suando ou tendo uma pele extremamente horrível. E quando a gente para misturar todas essas coisas, a gente, no final das contas, se pergunta: vale a pena de verdade fazer isso? Mas antes de tudo, muito prazer, meu nome é Guilherme, bem-vindo ao canal oficial US, e esse canal aqui é focado em desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo que faz com que você simplesmente reflita sobre a sua vida no geral. Tem outros vídeos aqui no canal, se você quiser dar uma passada, se sinta à vontade. Indo direto para o assunto, é muito louco o fato de pensar que hoje em dia anabolizante se tornou uma coisa muito mais normal e acessível a qualquer pessoa que tenha dinheiro. Hoje em dia é muito comum você ver um jovem adulto de talvez 20 anos, 21, 22 anos, ou talvez de forma muito extrema até adolescentes optando por usar esse tipo de coisa, com o objetivo de obter uma coisa chamada músculos, volume muscular. Estética, shape, respeito, masculinidade, confiança, uma mandíbula marcada, um braço trincado, um abdômen trincado, uma perna acima da média em relação ao tamanho. Tudo isso faz com que essa pessoa que tem o objetivo de ganhar músculo queira alcançar. Só que ao mesmo tempo é muito doido o fato de pensar que o colateral de todas essas coisas em relação a esses benefícios vem junto. Só que quando você para pensar na internet em relação a esse assunto, você simplesmente não encontra quase nada, a não ser que você pesquise com detalhes essa coisa. E foi o que eu falei no começo do vídeo, de uma forma muito extrema, é um cara morrendo ou mijando sangue. Mas de forma muito simples e principalmente perceptível, é uma pele estragada, é um ombro extremamente destruído em relação a espinhas ou furos, é o cara suando frio ou talvez respirando pela boca porque ele simplesmente não consegue respirar mais normal igual uma pessoa comum, porque o coração dele não consegue simplesmente, como que eu posso dizer, circular todo aquele sangue em relação a todo aquele músculo, aquele glicogênio, aquela água no corpo e tudo mais. Então, quando a gente para pensar nesses assuntos, a gente começa a refletir mais e, como consequência, pesquisar com mais detalhes. Entende? E é a partir daí que a coisa começa a ficar feia de verdade, porque quando você pesquisa os colaterais dessas coisas, vem junto coisas mentais, igual uma ansiedade, uma depressão ou talvez até mesmo uma alta sensação de suicídio, por exemplo. Tudo isso faz com que você fique refletindo e pensando: caramba, como que aquele cara conseguiu pensar em usar tudo isso mesmo sabendo desses colaterais? O mais bizarro e esquisito de tudo isso é você misturar isso com pessoas amadoras que querem usar isso por puro status ou necessidade mental de querer preencher um vazio emocional que muitas das vezes não é músculo que vai preencher. Então, quando o assunto é anabolizantes no geral, quando você não é um cara profissional ou principalmente fisiculturista, um cara que vive disso e principalmente tem todo que um acompanhamento profissional, diético, hormonal, medical e tudo mais. Quando você simplesmente é um amador que talvez ganhe um dinheirinho a mais e pega esse dinheiro que sobra e usa para poder aplicar na sua vida, no seu corpo, no seu cotidiano, e é muito estranho o fato de pensar que hoje em dia é extremamente normalizado, tanto nos Estados Unidos quanto muitos aqui no Brasil. O TikTok ou o Instagram aumentou muito mais esse tipo de coisa em relação a essa influência de conteúdo. Porque no final das contas, quando essa rapaziada que não é profissional opta por usar esse tipo de hormônio ou esse tipo de procedimento no geral, essa rapaziada se preocupa muito mais com os likes e com a opinião das pessoas nos comentários em relação ao próprio corpo deles. E eles não percebem que os colaterais existem, porque eles são influenciados por outros influenciadores dessas redes sociais, que, como eu já disse antes, vou repetir mais uma vez, não postam os bastidores e as consequências
do uso dessas coisas. O mais doido é que a galera profissional dessas áreas tem todo um acompanhamento médico profissional de verdade, tanto em relação à medicina quanto em relação à alimentação. E principalmente pessoas extremamente experientes que estão há 5, 4, 6, talvez até 10 anos trabalhando com esse tipo de conteúdo, porque eles sim são fisiculturistas profissionais, entende? E muitos, são tão profissionais ao ponto deles irem em podcast e ficar falando sobre as consequências dessas coisas. Esses sim são influenciadores de verdade em relação ao fisiculturista e o mundo fitness no geral, entende? Só que eu acredito fielmente que por mais que muita gente sabe dos colaterais, ainda assim opta por não usar. O mais doido é que quando você começa a usar, você simplesmente não começa a se enxergar como antes. Porque antes você pesava 75 quilos, 70 quilos, talvez até 80 quilos saudável. Só que agora que você está pesando 90, 85, 87, talvez até 95 quilos de puro músculo seco e tudo mais, você não consegue mais simplesmente voltar a ser o que era antes. É como se isso se tornasse uma bola de neve gigantesca que a médio e longo prazo faz com que você se sinta infeliz ao olhar no espelho, depois do banho, ou antes do banho, ou em qualquer outro momento, porque as redes sociais sempre vão fazer com que você queira mais e mais, ao mesmíssimo tempo que você também vai querer mais e mais. O lance aqui é, se você quer músculos, por que você não opta por treinar bem? Por que você não opta simplesmente, de forma muito importante, assim por dizer, fazer uma limpa nas suas redes sociais em relação a isso? Por que você simplesmente não para de seguir pessoas falsas em relação a esse assunto e começa a seguir pessoas verdadeiras, que falam a verdade, que postam a verdade nas redes sociais? Por que você simplesmente não se alimenta bem, treina bem, dorme bem e principalmente, acima de tudo, grave, tire fotos, ande com pessoas influenciavelmente falando, boas e saudáveis ao ponto de você se sentir feliz com o seu próprio corpo, sem você consumir essa parte mais hardcore do fisiculturismo ou do mundo fitness em geral. Eu tenho certeza que se você optar por essa opção, você vai simplesmente ter felicidade. Para poder finalizar em relação a tudo isso, o ponto do vídeo aqui não é criticar quem usa anabolizantes ou quem cuida da própria vida. O ponto do vídeo aqui é fazer com que as pessoas tenham mais consciência em relação ao que elas fazem. Porque não é normal você com menos de 25 anos já querer usar hormônio. Não é normal você que não quer trabalhar na área profissional do fisiculturismo querer ser tão obcecado por hormônio. Do mesmíssimo jeito que não é normal você achar normal ter todos esses colaterais, desde a uma calvície a uma pele extremamente enrugada que te envelhece 10 anos a mais, ou talvez até mesmo que faz com que você tenha algum problema, como que eu posso dizer, físico a médio e a longo prazo, seja uma parada cardíaca ou talvez até a própria morte, para poder ser honesto e bem grosseiro aqui. O ponto do vídeo não é fazer com que você não queira usar ou demonizando quem usa. O ponto do vídeo é lembrar que essas coisas são extremamente passageiras e ao mesmo tempo são alugadas, porque se você parar de usar, você vai parar de ter resultado, perdendo a sua vida por uma coisa tão fútil que é músculo. Porque quando você tiver X idade, lá para os seus 40, 50, 60 anos, esses músculos não vai fazer tanto sentido. Porque daqui até lá, se você usar 10 anos da sua vida, 5 anos, 7 anos da sua vida, foi embora por causa disso.